Olá, sou o professor Gerson e estou aqui em mais uma aula com vocês nessa jornada rumo ao Enem e aos grandes vestibulares do país. Bons estudos para você! Estamos iniciando então a nossa segunda aula de cinemática escalar, onde vamos ver velocidade, velocidade escalar, unidades da velocidade, aceleração e o que significa aceleração escalar. Vamos dar então continuidade à nossa aula. Bom, o primeiro conceito é velocidade. Então, o que é velocidade? Velocidade mede a rapidez com que o corpo se desloca, tá bem? Essa é a ideia de velocidade. Vamos começar com velocidade escalar média, tá bem? Por que uma média? Porque se você andar com o seu carro, ou quando você está com alguém que está dirigindo, veja, você acelera, desacelera, o carro aumenta a velocidade, diminui, então você acaba calculando uma velocidade média. E o que é a velocidade média média, então? É a média de deslocamento de um corpo pelo tempo que ele levou para se deslocar. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou nesses circuitos olímpicos, eu estou na reta lá de 100 metros. Eu vou andando e volto correndo, por exemplo. Tanto na ida quanto na volta, eu percorri 100 metros. O que diferenciou? O que diferenciou foi o tempo. Certamente, se eu fui andando e voltei correndo, eu levei mais tempo na ida do que na volta, tá bem? Então, a velocidade média, ela mede o deslocamento pelo tempo que eu levei para me deslocar, tá bem? Então, no sistema internacional, eu tenho que o deslocamento é dado em metros, o tempo é dado em segundos, portanto, a velocidade vai ser dada em metros por segundo, tá bem? Essa então é a velocidade no sistema internacional. Nós trabalhamos, quando dirigimos um carro, uma moto, um outro, né? Trabalhamos com quilômetros por hora. Eu vou depois mostrar para vocês a transformação. Nos Estados Unidos, por exemplo, usa milhas por hora e assim por diante, tá bem? Mas no sistema internacional, a velocidade escalar média é dada por metros por segundo. Agora, por que escalar? Escalar porque nós vamos trabalhar por enquanto apenas com um número. Nós estamos vendo a cinemática escalar. Lá na frente, né, terminando a cinemática escalar, nós vamos ver a cinemática vetorial. Porque a velocidade, na realidade, ela é um vetor que nós vamos ver o que significa vetor, mas só adiantando um pouquinho, tá? Se eu disser para você, eu estou aqui agora e passou um avião a 900 km por hora. Beleza, passou um avião a 900 km por hora. Mas veja, de onde ele veio para onde ele foi? Você não consegue. Eu tenho que dar uma direção de deslocamento. Mesma direção, toda direção tem dois sentidos, eu preciso dar um sentido. Então eu vou falar, eu estava aqui, passou um avião a 900 km por hora da esquerda para a direita, na direção horizontal. Aí sim você consegue ter noção, tá bem? Mas, por enquanto, na cinemática escalar, nós só vamos trabalhar com o que a gente chama de módulo, só o valor da velocidade. É isso que nos interessa, tá bem? Agora, aqui eu tenho uma média. E se um corpo para, um móvel, por exemplo, você está se deslocando mais ou menos, de repente você para almoçar numa viagem, continua, só pega o deslocamento pelo tempo. Então, é muito complicado. Então, o que eu tenho embaixo aí? A velocidade escalar instantânea. Qual a ideia, então, da velocidade escalar instantânea? Eu pego essa velocidade média e pego o tempo, eu vou diminuindo o tempo. Então, eu calculo aí, matematicamente, eu chamo de limite. Então, a velocidade V vai ser o limite de ΔS sobre ΔT. Tá? E aqui embaixo eu digo o seguinte, quando o tempo tende a zero. Tá? Essa é a definição aí, tá bom? Que está errado. Tá certo. Tende a zero, tá bem? Então, o que acontece? Eu tenho uma média, sei lá, eu medi a velocidade por 10 minutos. 2 minutos, 1 minuto. Depois eu meço em 10 segundos, 1 segundo, e vou meio segundo, quer dizer, eu vou diminuindo o tempo. Quando eu diminuo o tempo, chega uma hora que praticamente eu peguei a velocidade naquele instante. Aquele instante eu chamo então de velocidade instantânea. Você tem uma ideia, seria o seguinte, você pegar
você está viajando de carro, você pega uma máquina fotográfica ou pega o celular e bate uma foto do velocímetro. Tum! Quando você bateu a foto, você tem a velocidade naquele instante, tá bem? Essa é a ideia, então, de velocidade instantânea, tá bom? Bom, na sequência, então, vamos ver, então, outras unidades, como a gente trabalha, então, com a velocidade. Vamos, então, ver algumas unidades de velocidade, como que eu transformo, então, no nosso caso aqui no Brasil, de metros por segundo, que é o sistema internacional, para quilômetros por hora. Primeiro, então, como eu disse, sistema internacional metros por segundo, mas nós podemos trabalhar, então, com milímetros por segundo, centímetros por segundo, quilômetros por hora, que são outras unidades que a gente trabalha, que são múltiplos e submúltiplos, então, do metro, que é o sistema internacional. Também, eu estou falando aí sobre milha. Veja que a milha tem a milha náutica e a milha terrestre. A milha náutica é igual a 1.852 metros, ou 852, desculpa, quilômetros, né? E a milha terrestre, então uma milha é 1.609 metros, ou 1,6 aproximadamente quilômetros, tá? Então, como eu estou mostrando embaixo aí, eu tenho que 100 milhas. Milhas por hora equivale a 160 km por hora, porque a relação é 1,6, tá bem? Olha que interessante, né? Só um detalhe. Se você está assistindo um filme que foi produzido nos Estados Unidos e você vê um carro, de repente você está marcando 100 no velocímetro e você vê que parece que ele está voando, fica meio estranho, né? Mas pare para pensar. Possivelmente o velocímetro esteja marcando em milhas por hora, né? No caso, milhas por hora. Então, quando você vê no velocímetro 100, ele está a 160 km por hora. Aí faz mais sentido, né? Você olha a 100, mas ele está a 160 km por hora no nosso sistema, tá bom? Isso é interessante. E embaixo, a transformação de unidades do quilômetros por hora, que é comum a gente usar aqui, que nossos automóveis a gente trabalha em quilômetros por hora, para metros por segundo. Então, veja. Eu tenho 1 km por hora. Agora, 1 km são 1.000 metros. E uma hora são 60 segundos. Uma hora são 60 minutos. 1 minuto, 60 segundos. 60 vezes 60, 3.600. Portanto, uma hora são 3.600 segundos. Se eu simplificar os 3 zeros aqui, eu vou ter que 1 km por hora é igual a 1 sobre 3,6 metros por segundo. Essa, então, a relação entre km por hora e metro por segundo, tá? Então, para passar de km por hora para metros por segundo, na prática, eu divido por 3,6. Para passar de metros por segundo para km por hora, eu multiplico por 3,6. Um exemplo. 20 metros por segundo. Vai dar 20 vezes 3,6. Isso vai me dar 72 km por hora. Tá bem? Então, 20 metros por segundo equivale a 72 km por hora. Tá bom? Então, devido à conversão de quilômetros para metros e hora para segundo, aparece o fator 3,6, tá? Então, de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Aí fica mais fácil para eu fazer a transformação. Na sequência, vamos ver aceleração. Então, o que é aceleração? Ela mede a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Ela é parecida com a ideia de velocidade. Velocidade média era ΔS por ΔT. O que vai ser a aceleração escalar média? ΔV sobre ΔT, tá bem? Então, a aceleração escalar média é ΔV sobre ΔT. Eu posso dizer que é V final menos V inicial sobre tempo final menos tempo inicial, tá bem? Então, o que a aceleração mede? Ela mede a variação da velocidade. Então, quando você está com um carro parado, ou está em velocidade, não está parado, você pisa no acelerador, né? Ele começa a ganhar velocidade, tá bem?
Então, quando você mantém o acelerador, ele ganha velocidade, ele vai alterando a velocidade, tá bom? Então, a aceleração mede a variação da velocidade com o tempo. Da mesma forma, como tinha o limite lá para falar aceleração, no caso instantânea, nós vimos em velocidade instantânea, a mesma ideia, tá? Então, a aceleração instantânea é o limite de ΔV sobre ΔT, quando o ΔT tende a zero. A mesma coisa, tá? Eu estou acelerando durante um certo tempo. Eu mantenho o acelerador, eu vou variando. Então, eu vou pegando espaço cada vez mais tempo. Chega uma hora que eu chamo de aceleração instantânea, como que eu estivesse pegando, né, aceleração naquele instante. Essa é a definição, então, de aceleração instantânea. Quanto às unidades, né, no sistema internacional, eu tenho que a velocidade é dada em metros, o tempo é dado em segundo, tá bem? Então, desculpa, a velocidade é metros por segundo, né? Tá bom? Metros por segundo. Então, eu vou ter metros por segundo dividido por segundo, tá? Lembrando as regras matemáticas, divisão de fração, conserva de cima e multiplico pelo inverso da de baixo. Em cima dá m, embaixo s vezes s ao quadrado, tá bom? Portanto, a unidade de aceleração no sistema internacional é metros por segundo ao quadrado, tá bom? Eu poderia usar, por exemplo, quilômetros por hora quadrado, quilômetros por segundo quadrado, né? E na velocidade ainda se usa quilômetros por hora, centímetros por segundo, tem outras unidades, né? Na aceleração é mais difícil, tá? Praticamente, no vestibular ainda mais, né? Você vai ver metros por segundo ao quadrado, tá bom? Dificilmente você vê uma outra aceleração, tá bom? Então, essa é a ideia de aceleração instantânea. Na sequência, vamos então pegar 3 problemas do sistema didático Fismática e resolver então 3 problemas envolvendo aceleração e velocidade para entendermos um pouquinho como que fazemos isso aí na prática. Dando sequência então, vamos fazer 3 atividades. O exercício resolvido 01, que fala aqui de uma Ferrari. O exercício proposto número 1, que fala de um corredor fundista. E o exercício proposto número 4, que compara aí várias velocidades. Vamos resolver um exercício sobre aceleração, que é o exercício resolvido 2 do sistema Fismática. Vocês veem aí uma Ferrari, né? Berlinetta. Pelos dados do fabricante, ela vai de 0 a 100, ela acelera, né, de 0 a 100 em 3,1 segundos. Eu montei esse problema aí, que é do Fismática, né? Vamos fazer a conta, então, qual seria essa aceleração, tá bom? Como eu disse, a aceleração, a gente trabalha no sistema internacional, portanto, metros por segundo ao quadrado. Então, primeira coisa, vamos passar os 100 km por hora em metros por segundo, tá bem? Então, veja. Velocidade final 100 km por hora, que é igual a 100 dividido por 3,6, né? Nós vimos que o fator é 3,6. Então, a velocidade final é igual, já fiz essa conta, dá 27,8 metros por segundo, tá bom? Essa, então, é a velocidade final, que equivale a 100 km por hora. Agora, podemos calcular, então, a aceleração, no caso, a aceleração média, né? A aceleração média vai ser ΔV por ΔT. ΔV, a velocidade final, então, é 27,8 menos 0. Eu vou colocar aqui, né? 27,8 menos 0 sobre o tempo. Ele fala que ela acelera de 0 a 100 em 3,1 segundo, dividido por 3,1. Isso me dá 27,8 dividido por 3,1. Então, a aceleração média, também já fiz a conta, 8,96 metros por segundo
ao quadrado, tá bem? Que é uma bela aceleração, né? Se vocês, né, já viram aí a aceleração da gravidade, é 9,8, a gente trabalha com 10. 9,8 a aceleração da gravidade, 8,96 não está tão longe, né? Você acelerando é como se você estivesse caindo em queda livre, né? Tá bom? Essa então é a aceleração dessa Ferrari aí, segundo o fabricante dela. O problema 2 é o exercício proposto número 1, e diz o seguinte: um corredor fundista está participando de uma prova de 5 km. Nos primeiros 3 km, ele mantém velocidade constante de 1,5 metros por segundo. No restante da prova, os outros 2 km, né, velocidade de 2 metros por segundo. Qual será sua velocidade média durante a prova? Vamos fazer aqui um esboço aqui, né? Eu já vou pôr em metros, que eu vou usar metros por segundo, né? Então eu tenho aqui 3.000 metros, 2.000 metros. Vamos chamar de delta S1, delta S2. V1, 1,5 m, né? 1,5 metros por segundo. E a velocidade 2 metros por segundo, tá bom? Bom, para entender como ele quer a velocidade média, eu preciso do intervalo total, né? O ΔS, que eu tenho, que é 5.000 metros ou 5 quilômetros, 5.000 metros, né? Ou 5 quilômetros, e eu preciso do tempo, é isso que eu vou achar agora, tá bom? Então vamos calcular o tempo. Nós sabemos que a velocidade 1 é ΔS1 sobre ΔT1, tá bem? Velocidade média. Como eu quero o tempo, vou trocar de posição, né? ΔT1 vai ser ΔS1 sobre V1. Portanto, desculpa, na verdade eu quero o ΔT. O ΔT1 vai ser ΔS1 3.000 sobre velocidade 1, 1,5. Isso me dá 2.000 segundos, tá bom? Bom, para o 2 não preciso repetir aqui em cima, eu parto daqui, né? O ΔT2 vai ser o espaço 2, que é 2.000, dividido pela velocidade, que é 2. Isso me dá 1.000 segundos. Portanto, eu tenho o tempo total, né? 2 mais 1.000. Portanto, 3.000 segundos. Tá bom? 3.000 por 60 daria 50 minutos, para ter uma ideia de quanto tempo ele levou, tá bem? 3.000 segundos é 50 minutos, né? Tá bom? Mas, para nós, não vamos mexer, que nós estamos interessados, então, no segundo. Agora eu consigo calcular, então, a velocidade média dele, né? Então, a velocidade média vai ser o espaço total pelo tempo total. O espaço total, 5.000 metros. Pelo tempo total, 3.000, né? Eu já fiz a conta, isso dá 1,667. Aliás, é uma dízima, né? 1,6666, então a gente aproxima, tá bem? Então, essa é a resposta. Olhando aí, é a alternativa A, tá bom? Então, a alternativa A é a resposta desse problema. E o terceiro problema a ser resolvido é o exercício proposto do número 4, que diz o seguinte: um homem caminha com velocidade 3,6 km por hora, uma ave 30 metros por minuto e um inseto 60 centímetros por segundo. Essas velocidades satisfazem a relação. Ele quer saber quem é maior, quem é menor, quem está no meio, né? Para podermos comparar, tem que estar na mesma escala. As unidades têm que ser iguais, tá bem? Bom,
vamos pegar a menor unidade aí, que é o centímetro por segundo, vamos transformar então a do homem e a da ave em centímetros por segundo. Depois a gente compara, tá bom? Então, primeiro, a velocidade do homem. Diz aí que é 3,6, eu vou pôr assim, ó, quilômetros por hora. Eu poderia dividir simplesmente por 3,6, vai dar 1, mas eu vou fazer a continha mais longa para a gente treinar um pouquinho também, tá? Então, veja, 1 quilômetro são 1.000 metros, e 1 hora, 3.600 segundos, tá bom? Então, vai dar 3.600 por 3.600, isso me dá 1 metro por segundo. Eu poderia dividir direto, como eu disse, tá? Mas ainda queremos calcular em centímetros. Então, isso aqui vai me dar 1 vezes 1 metro 100 centímetros por segundo. Isso me dá 100 centímetros por segundo, tá bom? Então, aqui é a velocidade do homem em centímetros por segundo. A da ave. A ave é 30 metros por minuto. 30, né? A velocidade da ave é 30 metros por minuto. 1 metro, 100 centímetros. 1 minuto, 60 segundos. Simplificando aqui, dá 2 embaixo. 100 por 2, 50. Portanto, a velocidade da ave é de 50 centímetros por segundo. Tá bom? E a velocidade do inseto é de 60 centímetros por segundo. Tá bom? O inseto é mais rápido do que a ave, né? A velocidade do inseto é igual a 60 centímetros por segundo. Então, para ver a ordem aí, a resposta fala em maior, né? Quem é do maior para o menor, né? Então, o maior é o inseto, então eu tenho VI maior. Não, falei errado. O maior é do homem. Depois vem a do inseto. E depois vem a da ave. Então essa é a ordem, tá? V, H, I, A. Olhando as alternativas aí, H, I, A é a alternativa E, né? Tá bem? Isso aqui é a alternativa E, é a resposta então do nosso problema. Terminamos mais uma aula da nossa jornada ao Enem e aos grandes vestibulares. Espero que você tenha aprendido bastante e te aguardo na próxima aula então. Até mais!